Olá, olá, estamos de volta! Meu nome é Breno Dores, eu sou tabelião e professor de Direito Empresarial e este é o canal do Tabelião. Hoje, de uma maneira diferente, viemos até o escritório de uma amiga querida. Vamos falar de advocacia de alto nível, vamos falar de doutorado, vamos falar de vida de escritura. Portanto, tem muita coisa legal vindo por aí, não vai perder, hein? Bom dia! Olá, olá! Estamos aqui então com a minha amiga Super Dani. Isso é muito fácil de compreender. Ela é advogada de alto nível, minha amiga querida. Ela faz doutorado, fez mestrado, emendou a pós com o mestrado. É uma professora sensacional. E aí, então, não houve outra maneira de falar senão Super Dani, né, Dani? Muito... obrigada. Não correspondo a 10% dos elogios aí, mas agradeço. É a minha forma de homenagear essa amiga querida, que tem muito o que contar. Dani, como é que foi esse negócio aí de escolher o direito? Foi fácil? Foi difícil? Como é que foi? Não foi difícil, não. Meu pai é advogado e um primo que é praticamente meu irmão é advogado, já fazia direito nessa época. E eu sempre vivi conectada a esse mundo, então o direito não foi uma dúvida para mim. Eu sempre soube que eu era das humanidades e soube que dentro das humanidades a minha carreira era direito. Então, com relação à profissão, eu não tive muito problema, não. Foi bem... Desde o comecinho eu já sabia que era isso. Você sempre lia muito? Sempre gostei muito de ler, sempre, desde criança. Isso foi um incentivo que eu tive na infância mesmo. Você tem até uma página no Insta, não tem? Tenho. Como que chama? Sou porque leio. Pode ver. Me sigam! Não é. Pode ver que não é à toa esse lance da leitura do direito das humanas, né? Total. Mas lá é literatura, de maneira geral. Eu não fico falando de obras jurídicas. É mais um hobby mesmo. Você faz resenha. São resenhas despretensiosas, porque eu não sou crítica literária, não, né? Mas vale muito a pena, pessoal. Vale muito a pena. E aí, como é que foi? Aí você foi fazer... Fui fazer Mackenzie. Não, graduação, a PUC veio depois. Eu me graduei pelo Mackenzie, eu fui para São Paulo, logo já entrei na faculdade, fiz Mackenzie 5 anos, foram 5 anos deliciosos, mas eu tinha muita dúvida sobre o que eu ia fazer, eu achava que eu ia ser concurseira, eu ia prestar concurso. Então, eu nunca pensei isso, eu sempre achei que a Dani fosse sempre vocacionada para advocacia, então quer dizer que pode mudar mesmo esse lance, essa chavinha mental? Talvez, eu acho que pode acontecer muito de você entrar no direito um pouco preso a essa ideia de que o concurso é uma carreira de estabilidade, são ótimas, muitas opções, então você entra meio que tendencioso, talvez pelo sonho, né, da estabilidade mesmo. Eu acho que tem um pouco a ver com isso, sem refletir tanto sobre a carreira em si, se aquela é a carreira que te faz feliz. Eu acho que eu entrei um pouco dentro dessa ideia. E ao longo do curso, eu refleti pouco sobre isso. Eu tenho que confessar que eu fui os 5 anos dizendo que era o concurso, não sabia exatamente qual. Eu pensava, quando eu me formar, eu vou decidir. Eu sabia que eu não queria magistratura, isso eu tinha certeza. Mas eu não tinha muita certeza se, de repente, uma procuradoria, isso eu tinha defensoria, eu tinha um pouco de dúvida sobre as outras carreiras, sempre buscando mais essa ideia da advocacia, no final das contas, entende? Você sempre fala da litigância. Muito bem, né? Advogado precisa falar bem, né? Precisa. Você fez curso de oratória? Ainda não, mas vou me matricular. Olha só, ela é uma oradora nata, viu, gente? Olha, não precisa, Dani, ora. Mas, Dani, e aí? Você se formou e deu um estalo antes ou depois? O estalo deu depois. Eu sempre fiz estágio em órgão público. Curioso, porque eu falava que eu não queria magistratura, mas só trabalhei com juiz. Então eu trabalhei no TRF primeiro, depois eu trabalhei no TJ, que foi até eu me formar. Eu era estagiária na segunda instância, né? E adorava, foram experiências incríveis. Acho que, inclusive, trabalhar com magistrado durante a graduação é maravilhoso porque você tem a visão completa do processo, né? Não é tendencioso, é uma visão mais fechada do procedimento em si. Isso me ajudou bastante. Você acha que dá para ter uma noção da cabeça do magistrado?
de uma maneira geral, por ter feito estágio ou não? Ou eles são imprevisíveis mesmo? Não, eu não acho que eles são imprevisíveis, mas eu acredito muito que os magistrados, como qualquer ser humano, eles têm linhas de pensamento, de convicções e que, por mais que eles sejam imparciais no momento da tomada de decisão, eles têm influências, porque a gente trabalha com humanidades e dentro da humanidade existe um sem número de possibilidades interpretativas, né? O magistrado, ele acaba sendo levado por alguma dessas convicções, que sejam jurídicas, mas são linhas de pensamento. Eu tenho comigo que eles todos nós trazemos muito do que a gente tem dentro do coração, do que a gente já viveu. Sim. Isso forma a nossa personalidade, e a hora que a gente vai colocar as coisas no papel, não só como juízes, mas como juristas de uma maneira geral, quando você vai escrever um texto, quando você vai falar, emitir uma opinião. Sim, isso reflete nas decisões dos magistrados, eu acho. Claro. E eu tive a alegria de trabalhar, principalmente no TJ. O meu chefe, que era desembargador, hoje já é aposentado, ele foi advogado por muitos anos. Então ele tinha muito essa percepção da advocacia. Isso é muito especial nele. Ele realmente exerceu a advocacia por anos. Então ele era um magistrado que respeitava muito o trânsito do advogado ali naquele ambiente. Era muito interessante, eu aprendi muito. Nos dois lugares que eu trabalhei, aprendi muito. Que bom. Bacana. Formou? Formei. Fui fazer Marcato, lembra? Existe ainda o Marcato? Eu acredito que sim. Fui fazer o Marcato. E na época era Damásio e Marcato, os dois cursinhos. O foco do Marcato era processo civil e civil. Magistratura, portanto. Que sempre foi sempre foram as minhas matérias preferidas, né? Fui, mas eu fiz assim, 3 meses. E pensei, eu não quero concurso, porque eu amo direito civil, eu não amo todas as matérias o suficiente para ter a disciplina necessária, porque o concurso é disciplina, resignação, é resiliência. Você tem que compreender que são anos da sua vida estudando com o mesmo empenho aquilo que você gosta e aquilo que você detesta, porque é natural, dentro do direito há matérias que nós temos mais ou menos afinidade. Foi quando eu falei, eu reclamei em casa, eu já estava bem baixo astral, assim, eu já não tinha muita vontade de ir para São Paulo. E eu falei, acho que eu quero parar, eu não quero concurso, eu quero advogar. E meu pai é advogado, né? Foi fácil nesse ponto, assim, a acolhida, né? Foi. Mas você sabe que falando dessa questão de estudar matérias que você não gosta, me lembra muito o colegial. Lembra. Que pra gente passar num bom vestibular, a gente tem que estudar física, química e matemática, que normalmente o pessoal de humanas, quem assiste a gente que é de humanas, você vai entender bem o que a gente está falando, né? Total. Nossa, eu sofria muito com essas matérias. E era meio forçado, né? Forçava a barra. Ainda na nossa época, FUVEST, a segunda fase era só humanas. Hoje em dia, o pessoal, para passar na USP, tem que saber tudo. É. Então, parece que é. Será que eu estou desatualizada? Eu acho que não, acho que você está atualizada. Dani, me fala uma coisa. Aí você se formou, você foi fazer aquela pós bacana com o Flávio. Isso, aí eu fui fazer uma pós em contratos. Meu pai me ajudou muito na escolha que eu gostava e tal. Pesquisamos, encontrei essa pós na Escola Paulista de Direito. Foi, então, o começo da minha vida de formada, assim. Com o Dr. Flávio Tartucci. Ele era o coordenador da pós. Parece que é meu amigo, né? Mas não. Dr. Flávio Tartucci, que foi uma grande inspiração para mim, como professor e acadêmico. É ainda, né? Eu acompanho demais, tem as obras dele, enfim. Fui fazer essa pós de Direito dos Contratos. Lá, a coisa começou a mudar de figura, assim. Eu fui descobrindo um horizonte que nunca, em nenhum momento da minha vida tinha surgido, que era a docência. Foi na pós. Foi na pós. Ou seja, às vezes demora pra gente entender o que a gente quer. A vida vai tomando assim esses caminhos e fala, olha, experimenta uma coisa, experimenta outra e na verdade se conclui depois de um certo tempo, o amadurecimento da ideia. Isso, total. Durante a pós, alguns amigos, colegas da sala brincavam comigo que eu tinha facilidade na comunicação para apresentar os trabalhos e tal. Isso era uma coisa que eu nunca tinha tido uma percepção muito clara. Não sei se nunca haviam me dito ou se eu realmente nunca tinha prestado atenção nisso.
e falavam, por que você não vai dar aula? E eu pensei, imagina, gente, tem que fazer mestrado, aquelas coisas lá. Não. Aí no último semestre abriu a prova do mestrado. Pós, abriu para o mestrado. Abriu no mestrado na PUC, que hoje é minha casa há mais tempo do que o próprio Mackenzie, que é onde eu me graduei, né? Eu fiz a prova para saber como era. Certo, olha só. E eu passei. Mas você estava muito bem preparada. E a advocacia nesse meio de tempo, como é que estava? Nessa época eu era bem crua na advocacia, né? Mas eu já estava trabalhando. Então a minha vida era mestrado em São Paulo e advocacia no interior. Eu tentava conciliar essas duas coisas. Claro que a gente não consegue com a mesma fluidez de quando você se dedica exclusivamente a uma atividade, né? Mas eu fui advogando devagar a partir daí. Fui entendendo um pouco o que era advocacia, porque eu nunca tinha feito nem estágio em escritório. Eu tive que aprender tudo. Eu tive muita sorte nisso, né? Meu professor foi meu pai. E o pai tem alguma tolerância com as nossas dificuldades. E para quem não conhece, o escritório do pai dela, o Roberto Biasi, é um dos escritórios mais renomados aqui no interior de São Paulo. Então, sem dúvida nenhuma, é uma escola fora da faculdade. É uma escola. Aqui dentro, como que você vai atender o cliente, como que você vai cobrar os seus honorários, quando você pode cobrar um pouco mais, ou falar aqui não dá para fazer muita coisa, ou dizer não para um caso, né, para fugir de algum problema maior, eu não sei, eu fico imaginando como que deveria ser uma escola fora da escola, como é essa convivência com o seu pai, né? O meu pai, tudo bem, é meu pai, né, eu vou só jogar os louros aqui, mas se existe alguém que pode falar sobre ética, essa pessoa é meu pai, eu tenho certeza absoluta, assim, sempre trabalhou com muita retidão dentro da advocacia, sendo combativo, o que é fundamental para um advogado. Não existe advogado que não seja combativo, não dá para você crescer nesta área sem enfrentar, né, sem questionar, e sem ser um criador de teses, que eu acho que o X da advocacia mora aí. Quem é o grande advogado? É o advogado criador de teses. E me parece que o futuro vem exigindo isso muito mais ainda da advocacia, porque agora com essa questão da tecnologia, a advocacia em massa, ela vai perder o sentido, porque a máquina vai fazer. A gente sabe que isso é uma questão de tempo e pouco tempo, para a máquina resolver as questões da advocacia massificada, aquela que você só troca o nome da pessoa, o número do documento, mas o pedido é padrão. Esses pedidos vão perder a importância na advocacia. Nós vamos retornar à fase mais artesanal? Artesanal. Eu acredito que o advogado ele vai ter um papel fundamental na mediação, né, na aproximação, na discussão dos grandes negócios, na discussão ali de cláusulas contratuais mais complexas e na criação de teses. Né? Que é a interpretação do sistema como um todo, do ordenamento. Né? Do ordenamento como um órgão mesmo, conectado, que não funciona sozinho. Pensa o corpo humano, assim, tá tudo andando junto. Parece que funciona sozinho, mas não, né? E eu acho que o grande advogado é o cara que é capaz de abrir um código civil, abrir uma constituição, pegar os dispositivos e a partir disso criar uma teoria e uma tese que contemple ali os interesses do seu cliente. Isso me lembrou a teoria da Cláudia Lima Marques, aquela teia de enxergar o diálogo das fontes. O diálogo das fontes e criar, então, uma nova versão de algo que não está previsto de acordo com o arregimentamento de artigos de diplomas diferentes. Na verdade, eu já no doutorado, eu tive uma disciplina chamada Ordenamento Jurídico e Sistema, com o professor Tércio Ferraz Sampaio. Ferraz Sampaio. Sampaio Ferraz, né? Sampaio Ferraz. E Júnior. E ele dizia muito isso, ele falava essas regras, ele brincava, ele usa essa expressão, ele usa a expressão regras de calibração.
né? Como que você vai interpretar o sistema, que é um sistema flexível, hoje já não é mais um sistema rígido, principalmente no direito privado, a gente tem muitas das regras de interpretação, e mais, sempre refletir qual era o espírito do legislador. Quando aquela norma foi inserida, em que contexto foi, qual era o espírito do legislador que inseriu aquela norma? E a partir disso realizar a interpretação. Me parece, e aliás, quem já dizia isso era o próprio Flávio Tartucci. Ele falava, quem é o grande advogado? É o advogado criador de tese. É o cara que consegue identificar no sistema uma saída jurídica que não está discriminada especificamente num dispositivo do código. Ela parte de interpretação. E é impossível interpretar com conhecimento raso. É impossível. Você tem que entender o direito na profundidade para criar alguma coisa. Para construir um raciocínio válido, eficaz. Exato. Que tenha sentido. Sentido, exato. Né? Que não tenha pontas soltas. Tá. É essa a questão. Mas esse lance da advocacia ficou muito claro. Mas qual que seria o papel do Poder Judiciário nesse contexto novo? De advocacia de massa, de proliferação de todos os tipos de tecnologias. Eu estou escrevendo um artigo sobre fintech, aquelas startups financeiras, né, que você consegue fechar um contrato de empréstimo sem nunca ter entrado em um banco, com base apenas no fornecimento dos seus dados, Face ID, seu dedão, você consegue fechar um contrato. Então, essa perspectiva dessa evolução das ferramentas tecnológicas e o Poder Judiciário. Você falou da advocacia. O que você vê aí do Poder Judiciário? Ainda é um desafio, porque a gente sabe que o Poder Judiciário no Brasil, e até nós tivemos uma palestra recente na Unifev sobre esse assunto, e foi a do Giovanni, um amigo meu querido, e a gente sabe que o Poder Judiciário, ele depende do poder público, né? A verba dele é do poder público. Então é natural que a advocacia, o ambiente privado, corra numa velocidade que o judiciário não consegue acompanhar. Tanto é verdade que vamos combinar que a digitalização é recente. Ela é recente, então aqui em Votuporanga acho que é de 2015. E pegou muitos escreventes sem condições ainda de entender, porque muitos estavam em fim de carreira, né? Já estavam próximos da aposentadoria. Eu vou colocar você nessa para simbolizar, porque você, embora você tivesse condições, você sentiu esse lance da mudança físico para o digital. A advocacia também sentiu, né? O advogado mais maduro, que tinha mais tempo aí de estrada, também sentiu. Eu falo isso pelo meu pai também. Ele demorou para falar, poxa, como é que isso vai funcionar? É seguro mesmo? Existe essa dúvida, né, da segurança, e é uma dúvida totalmente razoável, porque a gente tem medo. São os nossos dados que estão ali agora num computador, e quem vai acessar isso, de que maneira vai acessar isso. Eu não sei muito bem, eu acho que o judiciário vai levar algum tempo ainda para se preparar para esse novo momento, justamente por ser um órgão que demanda, né, ou que depende de verbas públicas. A gente sabe que não anda com a mesma velocidade, mas a tendência é que o próprio judiciário também desenvolva sistemas para facilitar as decisões, que eu acho que no fundo o que se quer é isso, é um sistema que entregue a tutela jurisdicional num tempo hábil. E a digitalização, enfim, essa informatização facilita. Tanto é verdade que eu, como advogada, percebo processos correndo muito mais rapidamente hoje em dia. Mesmo os mais complexos, eles andam numa velocidade diferente. Então, acho que o primeiro ponto vai ser a velocidade. Essas causas que são padrão, praxe, muito provavelmente o tempo, né, e a pesquisa vão desenvolver sistemas hábeis a facilitar o trabalho do juiz, mas afastar a posição de um juiz, de um julgador, é difícil, né? Existem umas teorias assim, de que o julgador vai ser uma máquina, o juiz vai acabar, assim como existem teorias que o advogado vai acabar, o tabelião, todo mundo vai acabar. Tá me lembrando o filme do Exterminador do Futuro, todo né? mundo vai que acabar. As máquinas vão assumir. Exato, vão assumir.
Aliás, o Harari, né, ele é aquele autor do Sapiens, enfim, tem várias obras maravilhosas dele, ele fala muito isso, né, que vão desaparecer uma massa de profissões com o tempo. É preocupante, mas eu acho que essas profissões que envolvem a criação de alguma maneira, intelectual, artística, elas ainda vão sobreviver. Não sei se para sempre, mas por um bom tempo. Eu acho que nós não vamos ver isso não, Dani. Eu acho que eu ainda vou ter serviço até o fim. Eu acho, eu espero, gente. Dani, e aí você fez o mestrado e chegamos ao doutorado. E ficou falando nesse meio de tempo você assumindo a cadeira de Direito Civil na Unifev. Foi. Como é que foi isso aí? Surgiu, eu sou de Votuporanga, né, gente? Meu escritório é em Votuporanga. Então, minha carreira acadêmica é em São Paulo, mestrado, doutorado, pós-graduação. Porém, minha atividade laborativa, minha rotina é Votuporanga. Minha casa é Votuporanga. É super tranquilo. É super tranquilo. São 500 quilômetros até São Paulo. E aulas toda semana? Toda semana, né? Quando eu tô fazendo crédito, são aulas toda semana. E aí eu vou toda semana para lá. Super tranquilo. E volto. Mas tudo bem. E surgiu um processo seletivo aqui na Unifev. Eu não tinha terminado o mestrado ainda. E eu fui aprovada, mas que em segundo lugar, era uma vaga, porque a pessoa que concorria comigo já tinha o mestrado, então ele pontuou na minha frente, né? Quem que era o Chimini? Não. Era uma pessoa, era um outro rapaz que eu não cheguei a conhecer. Porque aconteceu? O rapaz assumiu as aulas e aí no meio do caminho surgiu uma vaga em processo civil. E eu fui chamada. E no que eu fui chamada, essa pessoa que passou no meu lugar abandonou as aulas, teve algum problema, não me lembro o motivo, a pessoa não pôde continuar. E aí me ofereceram as aulas dele. Então, a coisa começou um pouco dessa forma. A instituição confiou em mim, porque eu ainda não era mestra, né? Mas logo já acabou. Acho que em 6 meses eu já tinha meu título. A impressão que eu tinha é que você já dava aula, né? Eu não sabia ainda direito como é que estava a vida. A gente estava se reencontrando aqui em Votuporanga. Eu dou aula de Direito Empresarial, ela de Civil. E lá na faculdade, para mim, que você dava aula fazia muito tempo. Tanta tamanha desenvoltura. Eu fui assistente, né? Fui professora assistente no mestrado lá na PUC. Que, na verdade... Quem que era o seu orientador? Meu orientador na época do mestrado foi a Maria Helena Braceiro Daneluzzi, que é uma professora da PUC. Eu fazia no núcleo da Maria Helena Diniz. E a Maria Helena era uma das professoras A outra Maria Helena Braceiro, era uma das professoras do núcleo da Maria Helena Diniz. A Maria Helena Diniz foi na sua banca? Ela foi minha arguidora na banca, foi. Ela é uma daquelas professoras assim, tchuki-tchuki ou não? Ai, que bonitinha. Ou não? Ela é brava? Ela exerce a docência, de fato, como uma pessoa que nasceu para isso. Ela é uma professora... Séria, casmurra, ou ela é... Não, ela é uma pessoa extremamente educada, doce, amável, professora realmente que se empenha, que chega cedíssimo na sala de aula, com aulas sempre tudo muito preparado, com as leituras sempre muito apresenta no primeiro dia de aula, já tem o rol de todas as nossas leituras, porque ela me deu aula, né? Ela me deu 2 ou 3 créditos, agora eu não me lembro exatamente, mas eu fui aluna dela diretamente por 1 ano e meio, e depois ela participou da minha banca. Mas é uma professora incrível, assim, realmente ela nasceu para isso e ela exerce isso com muito amor, que é o fundamental na docência. É ter amor por aquilo. O aluno sente quando você não ama o que você faz. Verdade. Eu sinto isso também. Na verdade, eu sinto correr nas minhas veias aí um sangue muito mais quente quando eu estou dando aula, porque parece em alguns momentos que eu sou inspirado assim, a dizer certas coisas, mas é inexplicável, né? Ou você gosta ou você não gosta, e as pessoas realmente percebem isso. Exato. As pessoas percebem. E aí, você foi fazer o doutorado? E vou dizer uma coisa, quando eu defendi a minha dissertação de mestrado, foi minha família e tal, e quando acabou lá a defesa,
A professora Maria Helena Diniz segurou a mão do meu pai, pode perguntar depois para ele, do meu pai e da minha mãe, e falou: não deixem ela não voltar, ela precisa voltar para o doutorado. Só que eu estava esgotada, porque isso esgota a gente. As pesquisas são profundas, os trabalhos que você desenvolve, aquela situação da arguição, que é uma situação de pressão, e né, aquilo tudo, você sai, parece que você saiu, você fez um triatlo, assim, é uma coisa que você sai esgotado. Aí meu pai: você ouviu, né, o que ela disse? Eu falei: nem me aguarde, eu não vou voltar tão cedo, eu tô esgotada. Daqui uns anos eu penso sobre isso. Bom... Quanto tempo demorou isso? Em um ano eu estava dentro da PUC de novo. Ela não aguenta, gente. Ela sempre está estudando. Em um ano eu estava dentro da PUC de novo. A PUC me puxou, porque eu amo a PUC, eu amo o ambiente, eu amo estar ali, aquele espírito, sentar, encostar numa daquelas sacadas ali do campus da Monte Alegre, ficar olhando o trânsito dos alunos, ver aquelas intervenções muito malucas que tem, artísticas. Eu amo as pessoas que eu conheço ali naquele ambiente, os amigos que eu fiz ali, que são pessoas que me acrescentam tanto. Tem dias que a gente está na aula, eu não sei se você sente isso em alguns ambientes, e a gente às vezes está num debate ali fervoroso e tal, e muitas vezes eu me pegava pensando: como essas pessoas pensam isso? Né? Como é que eu pego um pouco disso? E você fica ali encantado. Eu gosto muito. É um alto nível intelectual, né? As pessoas pensando de uma maneira diferente com profundidade. Isso é uma premissa, né, do estrito sensu. A premissa é o pensamento na profundidade. Então, a pós-graduação, ela te prepara para pesquisar um tema. O mestrado, ele te dá aquele tema na profundidade. O doutorado te dá uma maturidade para você criar o tema. Então, agora você conhece tudo na profundidade, crie você. Então, é muito alto o nível de debate, mas que não nasce do dia para a noite. É um caminho, é um percurso que você corre e que você tem que ter um prazer pela pesquisa. Só faz sentido o estrito sensu para quem tem prazer pela pesquisa, senão não faz sentido nenhum. Se você quer uma coisa mais profissionalizante, que te dê técnicas para o dia a dia, para a rotina e etc., o estrito sensu não te traz isso. Por outro lado, eu entendo que no exercício da advocacia, a pesquisa, o mestrado e o doutorado me ajudaram a escrever de uma maneira mais profunda. Então, quando eu vou contestar ou discutir um tema, eu consigo enxergar para além daquela palavrinha. Então eu consigo brigar com uma profundidade um pouco maior. Às vezes cola, às vezes não cola. Mas você sabe que falando desse ponto, eu vou dar um ponto de vista diferente, né? Você falando que com profundidade é uma premissa, o stricto sensu, ser profundo em seu raciocínio. E eu sempre me questionava, enquanto estudava para concurso, falei assim: será que não é hora de eu fazer uma pós, um mestrado ou até um doutorado? E hoje eu chego à conclusão de que é inconciliável você estudar para concurso e fazer mestrado e doutorado, ou doutorado. O stricto sensu, aliás, a pós-graduação, dá para fazer. Agora, o mestrado com textos aprofundados, verticalizado, o doutorado, nível mais hard ainda. Quando você tem que estudar de tudo um pouco para você ter um conhecimento horizontal. É muito difícil, eu não vou dizer que é impossível, mas é difícil. Doutorado e mestrado é um conhecimento vertical, aprofundado, concurso público horizontal. E hoje eu vejo que teria me atrasado a aprovação. Tá aí o ponto que eu entendo que foi quando minha chave virou, que eu decidi que eu não queria concurso. Porque eu senti que eu amava estudar direito civil. Aprofundadamente. E aí a coisa começa... E aí eu pensava, só que eu não entendia isso, eu não tinha nem conhecimento suficiente sobre a vida acadêmica. Então eu nem sabia muito bem como isso ia funcionar. E aí na pós, essa descoberta aconteceu, né? E eu fui pesquisando, e
participando, é muito importante que você participe, que você nunca ache que você tá bom o suficiente, você sempre tem que estar buscando um pouco mais de conhecimento. Mas aqui eu quero fazer uma observação, Breno, que você sabe tanto quanto eu. A docência é uma sala de aula que nenhum lugar te dá. A docência levada a sério. A gente pensa coisas dando aula Muito. e o aluno te provoca determinados raciocínios que não há livro que te leve. Sim. É impressionante. Então, eu acredito que o mestrado e o doutorado tenham me dado uma profundidade no debate, mas a maturidade na acadêmica eu dedico muito à docência e eu tenho até que agradecer a Unifev, né? Porque minha experiência é praticamente toda lá. E você é muito querida, né? E aí eu sou testemunha. Às vezes não, às vezes sim, depende da nota. Depende da nota. Verdade, eu sinto isso também. Mas Dani, deixa aí uma mensagem para quem quer advogar ou para quem está em dúvida. Sei lá, fica aí uma mensagem final, porque eu acho que você aqui dentro da nossa região, em pouquíssimo tempo, vai assumir a vanguarda aqui. Esse aí para mim é fato. Se eu não estou falando nada da boca para fora. Esse aqui é uma sensação. Então, daqui 10 anos, daqui 15 anos, Daniele Biasi vai ter consolidado o nome aqui na nossa região. Eu não sei para onde talvez aí o destino leve você aí, sei lá, para outros cantos, né? Mas em todo lugar que você for, eu tenho certeza que vai ser uma advocacia profunda, de qualidade, de alta performance, esse é fato. Mas pensando nessa questão da advocacia, para quem está em dúvida ou para quem quer ter certeza, o que você fala da advocacia para encerrar? Olha, a advocacia é uma montanha-russa. Ela não tem nada a ver com a estabilidade do concurso, mas eu acho que é onde o coração bate acelerado. Se você gosta de aventuras e emoção, a advocacia é para você. Porque, não, a advocacia é maravilhosa. Eu acho que é uma das profissões mais incríveis, desde que seja bem desempenhada, com seriedade. Ela é uma profissão maravilhosa porque o advogado, na minha opinião, é o ser mais isento que tem. Porque o advogado é aquele que recebe qualquer um, sob qualquer perspectiva, e pensa em soluções jurídicas plausíveis e que encontra dentro do sistema jurídico uma resposta para todas as pessoas. Então, aqui no meu escritório, eu não advogo no crime, né? Mas eu tenho aqui criminalista no escritório, Beto, que é o meu irmão, né? Que é um grande criminalista. Mas a verdade é que a gente contempla todas as paixões. Todas as paixões. Então, sabe aquela história, qualquer paixão me diverte? Uhum. É um pouco isso. Então, a gente trabalha aqui para todos, não há nada mais democrático do que isso. Eu amo uma democracia, eu amo essa possibilidade de você criar e prestigiar todos os sujeitos de alguma maneira, porque o sistema foi criado para isso, não foi criado para excluir, não é mesmo? E a advocacia contempla essa perspectiva, só que é um profissional liberal, como qualquer outro, precisa estudar, precisa se especializar, leva tempo. A advocacia, você não abre o seu escritório e a coisa acontece do dia para a noite, ela demora. Eu estou aqui há 10 anos e eu estou num escritório que já existia antes de mim, nem fui, né? Então eu sou privilegiada, eu não precisei abrir minha porta e construir sozinha todo esse caminho, mas é muito difícil você consolidar o seu nome, não tem outro jeito que não seja estudando. E preste atenção, quem está começando, Breno, prestar muito atenção. A massa, a advocacia de massa, ela não vai ter a relevância para o advogado do passado. Você pode até ser dono de um sistema de advocacia de massa, mas essa mão de obra não vai ser a mais valiosa.
Em pouco tempo vão ter muitos sistemas que vão resolver isso. Então seja você a pessoa que cria teses. Um especialista Isso. em um assunto. É importante, né, não ser clínico geral. Eu acho que é muito importante na advocacia você não ser clínico geral. É que o civilista, ele tem que ter um conhecimento bem amplo, mas mesmo assim, dentro do direito civil, a gente tem lá, né, as suas especialidades, ou um tributarista, um administrativista. O conhecimento, é muito importante você encontrar um caminho e se aprofundar nele. Qual é a sua área? E se aprofundar. Concordo em gênero, número e grau. Dani, eu agradeço muito, muito mesmo. Eu trouxe aqui, ó, o manual de oratória, persuasão e carisma especial para você, tá? Suas especialidades, né, meu amigo? Não. Ah, obrigada. Um presente de final de ano, de Feliz Natal para você. Maravilhoso. Tá. Dá para ver aqui? Dá. Gente, a gente vai ficando por aqui. O papo foi sensacional. Espero que vocês tenham gostado. Logo nós vamos ver aí muitas novidades da Dani. Preste atenção nesse nome, hein? Daniele Biasi. Fiquem atentos. Tchau. Tchau.